Como estão vocês? Olha, hoje nós vamos trazer uma história muito especial para vocês. É uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. É muito importante a gente aprender as lições que essa história vai trazer para nós, tá bom? O Natan vai ler a Bíblia e depois, para que vocês entendam, eu vou tentar fazer com essa coreografia aqui, com esse cenário, eu vou tentar trazer para vocês como que aconteceu de fato, para que vocês entendam melhor a história, tá bom? Só que antes disso, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que nós temos um terceiro convidado especial hoje, que é o Davi. E ele vai trazer uma brincadeira. Alguém tem copo de escata? Você vai precisar disso aqui, ó. Eu quero ver. O Davi me pegou legal, hein? Eu quero que não pegue vocês. Preciso de 3 copos assim. Vocês não precisa ser necessariamente nessa cor. 3 copos descartáveis ou de plástico. Vamos prestar atenção na brincadeira. Primeiro eu vou fazer, aí depois vocês fazem juntos. Primeiro presta atenção. A gente vai começar. O objetivo é deixar os 3 copos para baixo com 3 movimentos. Eu vou fazer, ó, bem rápido, presta atenção. Tudo para baixo. Entenderam? Mais uma vez? Mais uma vez. Então tá. Então eu vou botar o copo. Presta atenção. Observa, depois faz. Igual os discípulos com Jesus. 3 movimentos. Agora eu vou montar e vocês têm que fazer, ok? Então presta bastante atenção. Bota o seu copo dessa maneira. Bota o seu copo aí. E aí vocês vão fazer o que ele fez, ok? Com 3 movimentos, tudo para baixo. Virar tudo para baixo. Ok? Pode tentar mais 2 vezes cada um. 3 tentativas. É que eu comecei o jogo assim. O jogo você começa com 2 para cima e 1 para baixo. Mas quando você dá para a pessoa fazer, você bota 2 para baixo e 1 para cima. Aí fica impossível da pessoa virar tudo para baixo. O que eu queria chamar a atenção de vocês nessa brincadeira? Eu queria passar a mensagem para vocês através de uma brincadeira. Mostrar para vocês o quanto é importante e fundamental a gente observar, a gente ouvir, a gente parar para ouvir o próximo, parar para ver o que ele está querendo nos ensinar, observar, guardar. 2 vezes. Se a gente tivesse observado um pouquinho mais, a gente teria conseguido, porque não tem segredo. Fazer 3 movimentos e você consegue. O problema é que a gente não observou o suficiente para perceber que na segunda vez ele virou os copos ao contrário, ok? Na palavra de Deus, com relação às coisas de Deus, é muitíssimo importante a gente observar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que aquele que diz estar nele, quem é esse ele? Responder quem que é esse ele? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Quem é o ele? Gente, quem diz que está com Jesus tem que andar como Jesus andou, não é verdade? Esse é o primeiro ensinamento de hoje. Depois você anota, você guarda. E como que a gente consegue fazer as coisas que Jesus fazia? Observando. Observando o quê? A palavra de Deus. Vamos começar hoje trazendo um tema muito interessante. Então, essa palavra está em João 4. Quem tiver a Bíblia do lado, quem tiver o celular do lado, abra a palavra do Senhor em João 4. E o Natan vai ler os primeiros capítulos da palavra para nós. Jesus e a mulher samaritana. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José.
Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um copo de água." Então, só um minutinho, uma pausa. O que a palavra está dizendo até aqui? Jesus, ele saía a pregar com seus discípulos por toda a parte ali da Judéia, certo? Toda a parte de Jerusalém, Jesus pregava. Os seus discípulos acompanhavam. Os seus discípulos começaram também a fazer a obra. No entanto, quando ele começou quando Jesus soube, os fariseus estavam sabendo que ele já estava batizando mais que João Batista, Jesus falou: bom, agora eu vou para uma outra parte. E ali, Jesus saiu e foi para um lugar chamado Sicar, que fica em Samaria, onde está o poço de Jacó. Continua a leitura, Natan. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor pode me pedir água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão como os samaritanos. Bom, gente, só para vocês entenderem. Enquanto Jesus descansava, os discípulos foram na cidade comprar comida. Por isso eles se apartavam. Jesus falou: estou um pouco cansado, vou descansar junto ao poço. Na verdade, Jesus já tinha um grande propósito. O que acontece? Veio então uma mulher samaritana, porque ele estava na região de Samaria, né? Estava em Samaria, em Sicar. E essa mulher veio, olha só, com um baldinho especial para tirar água do poço. E olha só a conversa dela com Cristo. Vai lá, Natan. Jesus estava descansando e agora Jesus passa a conversar com ele. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que lhe dará a vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê essa água. Assim, eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." Até aqui. A última resposta dela, até onde a gente vai ler, é o que ela fala aqui. "Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar." Uau, por que essa mulher falou isso? Essa mulher, além dela ser samaritana, para quem não sabe, os samaritanos era o povo judeu, era também judeu, mas era um povo discriminado por conta de algumas coisas que eles tinham feito no passado, certo? Isso já passavam gerações e gerações depois até chegar em Jesus, e essa discriminação ainda perdurava. Então ela sabia que judeus e samaritanos, eles não se falavam. E aí Jesus pediu o quê? Ele teve sede, na verdade Jesus quis iniciar uma conversa e pediu para ela água. E aí ela fala: "Mas como pode um judeu me pedir água para beber? Eu sou uma mulher samaritana." E ele falou: "Se você soubesse quem te pede água para beber, você que me pediria água. E eu te daria uma água e você nunca mais voltaria a ter sede." Uau, você já pensou uma água que nunca mais a pessoa teria sede? Jesus estava falando sobre a sede natural do homem? Não. Jesus estava falando sobre a sede espiritual do homem. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra e ele supre todas as nossas necessidades. Mas por que Jesus falou aquilo para aquela mulher? Porque não era só o fato dela ser samaritana que a constrangia,
que enchia de vergonha, de medo. Ele não se importou, nem pelo fato dela ser samaritana, nem pelo fato dela ter um passado que manchava a reputação dela. Jesus não estava preocupado com isso. Porque ele mesmo disse, numa certa ocasião, se vocês já estudaram a história lá, quando ele chegou, foi semana passada, com Zaqueu, né? As pessoas ficaram achando estranho, assim, tal, ele lá comer. Ele falou para aquele povo, eu não vim para os sãos. E as pessoas olhavam, achavam estranhas as atitudes de Jesus. Como Jesus chegar perto de pessoas difamadas, pessoas mal vistas pela sociedade, Jesus não estava preocupado com isso. Então Jesus falou, eu não vim, num dado momento ele falou, olha, eu não vim para os sãos. Quem necessita de médicos são os doentes, são os enfermos. Para essas pessoas que eu vim. Então, mas Jesus respondeu isso em resposta ao que as pessoas questionavam dele. Na verdade, Jesus veio para todos. Pobres, ricos, crianças, adultos, negros, brancos, índios. Todos são bem-vindos para Jesus. Ela virou para Jesus e falou, mas Senhor, não falou Jesus, porque ela não sabia que era Jesus, na verdade, né? Ela falou, Senhor, o Senhor não tem nem a corda. Eu acho que vocês não entenderam muito quando ela falou, o Senhor não tem a corda, não tem por que tirar água. Antigamente, era um baldinho que era pendurado numa corda, as pessoas jogavam esse baldinho, algumas colocavam umas pedras dentro para ele afundar mais depressa, umas pedras limpinhas. Aí eles jogavam no poço, o balde afundava lá longe, uma corda bem grande, o balde ia até o fundo, afundava, enchia de água, aí ela trazia o balde com cuidado e ia enchendo as suas vasilhas, os seus outros baldes. Mas havia um baldinho pequeno, menor, com uma corda pendurada. Era impossível alguém beber água do poço se não tivesse um balde com uma corda dessa. E cada um tinha o seu. Não ficava lá pendurado no poço. Cada um trazia o seu. Por isso que ela perguntou, mas o senhor fala que vai me dar água da vida, mas o senhor não pode nem pegar água para o senhor mesmo beber, né? A indagação dela. Mas Jesus não estava falando dessa água que precisa da cordinha, do baldinho, do poço para beber. Jesus estava falando da sede, das coisas que nós todos temos pelas coisas espirituais. Nós todos temos necessidade, nós somos corpo, alma e espírito, temos necessidade de Deus, necessidade de alimentar o nosso espírito. E nós alimentamos o nosso espírito com água, bebendo água do refrigerador, bebendo água do filtro. Não, nós alimentamos a nossa sede espiritual, bebendo água da palavra, na palavra de Deus. Essa mesma palavra que acabamos de ler aqui para vocês. Entenderam? Então, essa é a lição de hoje. Por mais que essa mulher tivesse cometido pecado no seu passado, podia ser o pior pecado que fosse, Jesus tinha para ela uma água e tinha para ela uma fonte inesgotável de águas vivas que poderia mudar a vida dela. Sabe o que aconteceu depois? Lá no final da história, essa mulher ficou tão feliz com o que Jesus falou. Ela foi tão tocada, porque Jesus falou de coisas, desses pecados dela. Jesus foi e revelou para ela essas coisas para ela. E ela se sentiu constrangida e ao mesmo tempo emocionada que alguém pudesse saber e mesmo sabendo não a discriminasse. E aí essa mulher correu para o meio da multidão. Aí correu para o meio do povo na cidade, ali ó, na cidade dela, aqui Davi, e contou para toda a cidade: olha, venham ver, é o Messias que nós tanto esperávamos, ele revelou tudo acerca da minha vida, ele falou tudo do meu passado, ele tem uma mensagem, é o Messias que tanto esperávamos, tem uma mensagem maravilhosa, ele chegou. E aquelas pessoas que, embora discriminava essa mulher falou com tanta autoridade, com tanta segurança, sem medo, que as pessoas vieram ver quem é esse homem. Será que é isso
E aqui, ó, faz de conta que já não são os discípulos, são as pessoas. Juntaram, a palavra de Deus fala, que juntavam multidões ali para ouvir o que o mestre tinha a dizer. E ali, como sempre, Jesus ouviu, Jesus deu uma palavra,